aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui e bora transbordar sobre o documentário sobre o Robson Shiba. Eu me recordo do Robson Shiba quando meusucesso.com veio ao ar, acompanhava desde o comecinho, acompanho Geração de Valor do Flávio Augusto, tá ok? E aí, na sequência, ele lança o Meu Sucesso. Já fui um dos primeiros assinantes ali, consumi durante um ano tudo que tinha direito. E ali eu conheci o Robson Shiba. E tudo isso do China Inbox, muito legal. Então foi muito bom rever esse documentário, inclusive esse documentário aqui tem mais de uma década que eu assisti esse documentário, Day One, da Endeavor. Recomendo que vocês acessem lá, Endeavor tem materiais primorosos. E aí assistindo de novo ali, eu fui voltando a fita assim, pensando que eu achei muito legal. Então separei alguns pontos aqui para a gente poder conversar sobre o Robson Shiba. Se tem uma chave assim nele, é a chave da superação e perseverança. Superação e perseverança. Então, em 1992, ele idealiza, ele cria, não foi sozinho, né? Foi com uma pessoa, um amigo chamado Marcelo. Infelizmente, o Marcelo veio a falecer antes dele efetivar isso daí, mas esse Marcelo estudava com ele, amigo assim, amigaço dele, em 1992. Desde muito cedo, ele sempre acreditou que era bom naquilo que fazia, porque ele era esforçado, ele sempre se dedicava horrores naquilo que ele estava fazendo. E como que ele era? Sempre bem convincente em suas ideias para levar toda a equipe junto com ele. Tanto é que ele convenceu o pai dele vendeu um apartamento, colocou na mão dele tudo que ele tinha, e o pai dele sempre dizia assim, moleque, eu acredito em você. É muito legal a palestra dele, moleque, eu acredito em você. Ele termina a palestra dizendo pro filho dele, moleque, eu acredito em você, mas ele não deixou o filho dele trabalhar na empresa dele. Achei que lá, na época que eu assisti isso daí, foi bem impactante. Mas depois outros grandes empresários, eu entendi o mindset deles. Manda essa galerinha para fora, olhar o mundo lá fora, como é que funciona e tudo mais, ralar mesmo no peito, depois você volta aqui que o pai te recebe de braços abertos. O que aconteceu? No terceiro ano de odontologia, o pai dele era dentista, formado em odontologia, logo ele começou a seguir os caminhos do pai, vou fazer odontologia. Ele vai com um amigo Marcelo dos Estados Unidos, só que o começo dele aqui nos estudos só sabia beber, bem complicado, aproveitou bastante aquele período lá, mas chegou um determinado tempo, no terceiro ano, estava para se formar, esse amigo dele fala assim, cara, vamos para os Estados Unidos, se a gente não for agora não vai ser nunca. E o pai dele fala, realmente não vai ser nunca, aproveita para você poder estudar e aprimorar o seu inglês. Estando nos Estados Unidos, eles são assaltados, perdem tudo, não tinha nem dinheiro para voltar para o Brasil. O que eles começam a fazer? Vão arrumar um emprego. E naquela época, isso já faz um bom tempo, era muito mais fácil arrumar emprego, mesmo estando lá como imigrante, na verdade como turista eles estavam lá, né? E eles começaram a trabalhar. E nessas de começar a trabalhar, eles acabaram, era para ficar 30 ou 60 dias, se não me falha a memória, mas eles ficaram lá um ano. O que eles tiveram? Eles tiveram contato com um box de comida chinesa. Estão lá comendo, aí ele começa a pensar, o Robson, cara, o Marcelo, lá no Brasil não tem isso aqui não, cara. Só tem pizza lá no Brasil para comer. Esse foi o Day One, que é bem interessante. Tanto é que lá dentro da Endeavor tem um quadro chamado Day One. Quando foi o seu Day One? Que você teve essa virada de chave para poder construir esse negócio? Foi exatamente aqui em 1992, quando ele estava lá nos Estados Unidos, depois de ter assaltado e comendo esse box de comida chinesa. Voltam para o Brasil e ele volta já com o negócio setado na mente dele. Cara, eu vou montar um China Inbox. Inclusive, ele já veio com o nome preparado de lá para cá. Um ano depois, ele montou a sua segunda loja. Ele monta efetivamente a sua segunda loja. Só que, antes dele até conseguir colocar para rodar isso daqui, o Marcelo ele falece em um acidente, infelizmente. E era para que eles fossem sócios, tiveram a ideia meio junto ali. Então, um ano depois, ele tem a segunda loja. E os amigos diziam para ele, você tá louco? Você é dentista, mano. Vai lá e abre mais um consultório, abre mais 2 consultórios e vai lá ganhar dinheiro. Ele não estava nem aí. Em 1994, ele já tinha 6 lojas e as pessoas já começaram a perguntar se era franquia. É franquia? Não, é franquia sim, ele falava. Ele nem sabia o que era franquia, gente. O que eu achei mais legal aqui é a ousadia dele. Isso me marcou demais. Mesmo não sabia que era franquia, ele falou assim, é franquia, começou a franquear. Lá na frente, quando ele começou a ter problemas organizacionais, problemas mesmo de gestão enquanto franquia, porque a pegada é diferente, aí que ele foi contratar uma consultoria e ele começou a entender os termos próprios da consultoria, como é que é o lifestyle de alguém que está à frente de consultoria. Isso foi bem interessante. Então, em 95, ele já tinha mais de 70 lojas, já estava franqueando. Em 97, começou em 92, estamos falando de 94 com 6 lojas, 95 com 70, e 97 ele vê a crise em jornais em vários países, seus franqueados querem saber o seguinte, olha, tá aparecendo crise em tudo quanto é lugar.
quais são os indicadores para a gente poder trabalhar nesse tempo aqui? Ele começa a falar assim, indicadores? Até ele faz a brincadeira, indicador? É muito legal esse documentário dele, recomendo que vocês assistam. Day One lá na Endeavor, tá ok? Robson Shiba, Superação e Perseverança. E aí o que ele faz? Como ele só sabia abrir lojas, ele contou com pessoas importantes, como a sua esposa, que trabalhava e continua trabalhando na parte administrativa, e a sua irmã, que era publicitária. Tanto a esposa como a irmã ficaram putas com ele. Por quê? Porque toda vez que dava BO por conta dessas perguntas que o pessoal estava fazendo ali, ele não resolvia, ele fugia. Presta atenção aqui, nós que somos alunos do Pablo, a questão de desbloqueio isso aqui. Na época que eu assisti, eu não peguei essa chave. Agora a chave virou. Eu falei, caramba, olha que interessante aqui. E ele mesmo fala disso lá. Então o que ele fazia? Ele não encarava os problemas de frente, mas daí estava a irmã e a esposa querendo pegar ele. Ele falou, não, você tem que resolver esses problemas. Quem fazia isso, por que eles estavam bravas? Era tanto a esposa como a irmã. E não é o papel, não é o papel delas fazer isso. Hoje é, porque infelizmente ele sofreu um acidente de moto, ficou em coma durante muito tempo, se não me engano 2 anos, está se recuperando aos poucos, eu espero que ele se recupere logo, cara, muita gente boa, tá ok? E aí o que ele pensou aqui? Cara, eu tenho um bloqueio, alguma coisa está me bloqueando aqui, porque eu não enfrento os meus problemas de frente. Ele sacou isso daí. E aí o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, por conta de ter saído muito cedo da sua casa, e com a sua mãe ainda, lá na casa dele, ele foi estudar fora, e a mãe dele ficou doente. E quando a mãe dele mais precisava dele, ele estava fora estudando. E ó, ele não chega a falar isso, mas 2 mais 2 dá 4, e antes ele falou que ele se vivia final de semana bebendo. A consciência cobra pesado. Logo, ele fugia de tudo e qualquer encrenca que podia ter de confronto. Ele não confrontava ninguém, não enfrentava os problemas. O que acontece? Antes dele se formar, a mãe falece. Aí, e antes de ver a formatura, a sua formatura e também a abertura da primeira loja China Box. Aí tudo isso, quando ele começou a perceber isso, aí o que ele fez? Ele foi atrás de ajuda. E não apenas ajuda para ele, mas ele foi procurar ajuda enquanto consultoria, para poder ajudar a construir todas as ferramentas e os indicadores necessários para o crescimento da sua empresa. Se ele não tivesse feito o Lachlerat, né, caído para dentro, ele não teria feito esse processo de verificação. O que ele fez? Aí sim que, de fato, se tornou uma empresa organizada em termos de franquia. Ok? O que mais que ele passa para nós aqui? Acredite no taco de vocês. Mas acreditar sem ação não funciona. É o final da palestra dele, ele está dizendo para mim isso, está dizendo para você. Acredita no seu sonho, acredita, vai atrás. Só que eu tenho para dizer o seguinte, sem ação a parada não acontece. Tem que ir para cima. E ele continua, quem tem a informação primeiro e toma a decisão de agir primeiro está na frente. É interessante isso aqui, porque algumas pessoas chegaram perto dele e falaram assim, ô Robson, Shiba, né? Ô Shiba, cara, você acredita que eu tive uma ideia igualzinho você? Ele até dava risada assim, cara, que adiantou você ter a ideia e você não ter ido para cima e feito, agido. É a mesma coisa, então se a gente tem essa ideia e ela está só no papel, nós precisamos fazer aquilo que o Pablo sempre nos diz, né? A gente tem que matar essa ideia, enterrar ela, colocar a terra em cima para que ela possa mortificar e virar uma planta. Nós temos que plantar essa ideia, plantar essa semente, tá ok? Então, hoje, o empreendedor está em casa e faz terapias com fonoaudióloga. Hoje ele está em casa fazendo terapia com fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, após um grave acidente de moto. Triste, né? Mas ele vai se recuperar, vai dar a volta por cima. E o filho dele, com certeza, isso já faz 10 anos, o filho dele passou dos 20 anos de idade hoje, já está lá junto com a sua mãe e toda a galera da sua família tocando o barco lá da China Box. A história dele é muito legal, gente, é muito poderosa mesmo. Essa história de superação que ele tem aqui, eu achei ela fantástica. A gente tem muito que aprender com ele, hein? Recomendo você ir lá e assistir o documentário dele. Valeu, general, a gente se vê no próximo vídeo.